Muito bem. Para exemplificarmos o uso do while, eu vou utilizar aqui já o nosso código que estava pronto para o for, ok? Acho que vai ser uma boa referência para explicar a diferença, inclusive, entre os dois laços. Pois neste momento eu acho muito importante você entender que, basicamente, os dois têm a mesma atribuição e os dois funcionam de maneira muito semelhante. A única diferença é que o for tem aqui alguns facilitadores. Muito bem. Iniciando então, eu vou apenas duplicar esta classe, ok? Clicando aqui com o botão direito do mouse sobre ela. Vou clicar na opção copiar. Depois clicarei no pacote com o botão direito. Selecionarei a opção colar. E vou clicar aqui na subcategoria refatorar copiar. Essa opção é muito interessante, pois ela permite a você copiar uma classe inteira já alterando o seu nome. Então, aqui está exemplo for, eu vou colocar exemplo while. Quando eu clicar aqui no botão refatorar, o NetBeans ele vai recriar a classe, ou seja, o nome do arquivo aqui em cima está exemplo while.java. E lembrando, o nome da classe aqui ele está exatamente idêntico ao nome do arquivo, pois isso é imprescindível, não é? Muito bem. Bom, então aqui está o nosso código, nós havíamos criado aqui a scanner, o systemout, coletado a informação e aqui está o for. No exemplo do for, eu disse que o for é dividido em 3 seções, sendo que a primeira é a seção de declaração de variáveis, a segunda é o teste lógico e a terceira é o bloco de iteração. Muito bem. Eu também havia dito que apenas o bloco central é obrigatório, os outros dois são opcionais. Então eu já vou aqui começar retirando o de iteração. Este primeiro bloco, que é o bloco de criação de variável, também é opcional. No entanto, para o funcionamento aqui da minha lógica, eu preciso da variável i criada, pois é ela que vai dar o comportamento aqui de uma tabuada no meu código. Então, eu não posso simplesmente eliminar esse código. Mas o que eu farei? Eu simplesmente vou retirá-lo de dentro do for. Vou pegar esta variável i que está aqui e vou colocá-la aqui em cima. Ponto e vírgula. Olhem só. O nosso for continua aqui sem erros de compilação, sendo que o primeiro trecho está vazio e o último também. Ficou apenas o teste lógico. E a variável i criada aqui em cima. Ok? Muito bem. Isso que vocês veem aqui é exatamente um while. Ou seja, pensem no while como um for, onde você não tem o primeiro bloco e não tem o último, só tem o central. Olhem só. Aqui está o nosso while. Se eu executar o código, ele vai continuar funcionando normalmente. Olhem lá, a tabuada foi calculada normalmente, ok? Apenas uma consideração importante. Percebam que, para a execução dessa lógica, eu precisava de uma variável adicional aqui que deu esse comportamento da tabuada. No for, eu podia criá-la aqui dentro do próprio for. No while, eu sou forçado a criá-la fora do laço. Qual é a consequência disso? Okay? Uma vez encerrado o laço, como essa variável foi criada fora dela, a variável ela continua ativa mesmo depois de você ter finalizado o while. Olhem só, se eu escrever aqui i igual a 5, eu consigo, porque essa variável continua viva. O escopo de criação dela é todo o método, ela pertence ao método todo. Então, isso pode ser muito interessante em algumas situações onde você precisa realmente do valor dessa variável mesmo depois do laço ter terminado, ok? Então, isso é uma coisa que pode ajudar. Em contrapartida, se você não for mais utilizar essa variável, ela vai ficar consumindo memória até o seu programa finalizar, ou seja, até seu método aqui encerrar. Então isso também é uma coisa que vocês precisam considerar. Em contrapartida, se eu tivesse criado aqui como um for e retornado aqui a criação dessa variável para dentro do bloco, olhem só. Uma vez criada aqui dentro, essa variável ela passa a pertencer apenas ao for. Então, o que significa isso? Olhem aqui embaixo.
a variável i já passou a apresentar um erro de compilação, justamente porque agora o escopo dela é apenas o for. Então, novamente, isso pode ser um problema, pois agora eu não consigo mais utilizar a variável fora do laço. Em contrapartida, uma vez encerrado o laço, essa variável deixou de existir. Ou seja, o garbage collector do Java, ou seja, o varredor de memória, simplesmente vai pegar esse pedaço de memória que estava alocado e vai liberá-lo. Ou seja, você terá um processo de liberação de memória. Então, considerem apenas este ponto como um ponto diferencial entre ambos os laços, mas percebam que na íntegra os dois funcionam da mesma forma.